Olá, senhoras e senhores, vamos resolver mais um probleminha sobre números racionais. Um probleminha que é interessante, isso acontece no cotidiano e eu vou deixar o texto na descrição do vídeo, mas também irei fazer a leitura com vocês agora. Me acompanhe. Vicente vendeu uma peça de tecido para 3 clientes. O primeiro ficou com 3/8 da peça, o segundo com 4/5 do que havia sobrado e o terceiro com o restante. Então, eu vou fazer essas anotações aqui. Eu tenho o primeiro, o segundo e o terceiro. E aí, vamos lá. O primeiro ficou com 3/8. O segundo com 4/5 do que havia sobrado. Essa parte é importante. Ele não ficou com 4/5 do total, ele ficou com 4/5 do que sobrou. Beleza? Então, cuidado. E o terceiro com o restante. Então, são 3 etapas aí o nosso raciocínio. Não tem nem o que dizer aqui por enquanto sobre o terceiro. E aí a pergunta que a gente tem, qual é o total? Galera, nem sempre a gente precisa saber o total, já que estamos trabalhando com frações. Beleza? Então, primeira coisa, se o primeiro ficou com 3/8, quanto que sobrou? Beleza? Quanto que sobrou? Lembre-se, se você entendeu o que significa o numerador e o que significa o denominador, é fácil para você. Se você não entendeu, eu vou te lembrar. Beleza? Então, olha só, aqui nós temos uma fração. Denominador, numerador. O que significa o denominador? Ele representa a quantidade de partes em que um total foi dividido. Então, se eu tenho um denominador 8, significa que eu dividi alguma coisa, né? No caso foi o tecido, em 8 partes. Beleza? Então, ó, 2, 4, 6, 8. O denominador mostra em quantas partes foi dividido, em quantas partes foram divididos. E o que significa o numerador? A quantidade de partes tomadas dessas divisões, dessa divisão. Então, se eu dividir em 8, eu tenho 8 pedaços. Eu posso distribuir de diversas maneiras. Eu posso dar um pedaço, ou eu posso dar 2, ou eu posso dar 8. Eu não posso dar 9 pedaços, porque eu só tenho 8 pedaços. Então, se o numerador é 3, significa que eu peguei 3 pedaços e, sei lá, dei para alguém ou comprei. No caso, no nosso contexto aqui, o cliente comprou 3 partes. Concorda? E aí, ser humano, essas partes agora é como se elas não existissem mais. Por quê? Porque isso foi vendido. O que sobra? Sobra 1, 2, 3, 4, 5. Logo, está sobrando 5/8. 5/8. Beleza? 5/8 é o que está sobrando. Por fim, o segundo fica com 4/5 de 5/8. Opa, 4/5 de alguma coisa, uma fração de um total. Como que é isso mesmo? Vamos relembrar? Se nós temos 4/5 de 5/8, isso representa 4/5 multiplicado por 5/8. Legal? Então, a gente pode resolver essa conta. Você pode resolver multiplicando numerador por numerador e denominador por denominador, ou aplicando a técnica do corte que nós vimos aqui nessa playlist maravilhosa. Corto o 5 com o 5, porque são iguais. E posso simplificar o 4 com o 8 pelo 4. E aí, quanto que é 4 dividido por 4? É 1. Então, sobra 1 lá em cima. Quanto que é 8 dividido por 4? 2. Logo, o que está sobrando disso tudo aqui? 1/2. O que significa 1/2? Significa metade, certo? Então, quanto que o segundo cliente está ganhando aí? Está ganhando não, né? Está comprando. Ele comprou metade. Mas calma aí.
Pensa comigo. Lembra que lá atrás nós pegamos o tecido todo e dividimos em 4 partes? Ou melhor, desculpa, em 8, por conta daquele denominador lá de cima? E nós tínhamos visto que o primeiro cliente tinha comprado 3 partes, certo? Se o meu segundo cliente comprou metade, significa que ele está comprando 4 dentre 8. Ou seja, vamos pintar isso daqui, 4 partes. 1, 2, 3, 4. Ser humano, quantas partes estão sobrando aqui? Que é o que o terceiro vai comprar. Ele compra 1 parte dentre 8. Então, ele compra 1/8. 1/8, certo? E qual era o total disso tudo aí? O total é 8 sobre 8, certo? Porque, no caso, nós estamos utilizando a ideia de que uma fração com numerador e denominador iguais equivale a uma parte inteira. Esse é o nosso tecido inteiro, 8 dentre 8. O primeiro cara ficou com 3 dentre 8. O segundo cara ficou com 4 dentre 8. E o terceiro cara com uma partezinha dentre 8. Beleza? Então, estão respondidas aí as nossas ideias, né? Vamos supor agora que esse tecido ele tenha 10 metros, tá? O tecido inteiro tenha 10 metros. Quanto que cada um ficou? Certo? Quanto que cada um compra em metros? Ou seja, eu quero saber quanto que é 3/8 de 10 metros. Eu quero saber quanto é 4/8 de 10 metros. E eu quero saber quanto que é 1/8 de 10 metros. Ok? Bom, eu vou fazer o primeiro e os outros ficam de desafio para você. Beleza? Vamos lá. O que é 3/8 de alguma coisa? É 3/8 vezes essa alguma coisa, que no caso é 10. Então, nós temos 30 sobre 8. Ou seja, 30 dividido por 8. Quer tornar essa conta mais fácil? Simplifica isso por 2. Você pode simplificar uma fração sempre que der. Portanto, isso é a mesma coisa que 15 sobre 4. Ou seja, 15 dividido em 4 partes. 15 para 4 vai dar 3. 3 vezes 4, 12. Para chegar a 15, 3. 3 posso dividir para 4? Não posso. Então, eu coloco uma vírgula aqui, acrescento um zero ao meu 3 para ficar mais fácil. 30 dividido por 4 vai dar quanto? 7. 7 vezes 4, 28, para chegar a 32. Como nós já temos partes decimal, já temos vírgula, é só acrescentar o zero. 20 dividido por 4 dá 5. 5 vezes 4, 20, para chegar a 20, nada. Então, o nosso primeiro comprou 3,75 metros, ok? Fica como desafio aí para vocês determinarem quantos metros o segundo e o terceiro compraram nessa brincadeira. E também seria legal, quanto que sobrou? Quanto que sobrou disso tudo aí? Ok? Espero que você tenha entendido. Qualquer coisa, deixe seu comentário aqui no vídeo. E até o próximo. Valeu!